se eu te fizesse uma pergunta? Se você não tivesse síndrome do pânico ou ansiedade generalizada, qual seria o seu desejo? Muito provavelmente você me responderia que o seu desejo era ter a vida normal. Era ser normal de novo. Era poder conhecer novos lugares, pensar num futuro promissor. Era apenas querer viver. Viver. Viver de forma normal, de forma natural. Eu sei que é uma doença limitante. E eu também sei o quanto sofre uma pessoa que tem essas doenças. Eu sei que esses sintomas são horríveis, porque quando eu tinha 22 anos de idade, eu estava jantando e eu senti uma dor horrível no peito. Achei que eu ia morrer. E a pessoa que estava em minha companhia me levou para um cardiologista naquela noite. E naquela época era tão diferente do que agora. E eu fiz vários exames e constou que eu tinha sopro, prolapso mitral. E aí passei minha vida sabendo que eu tinha isso e que às vezes me doía o peito. E assim foi a minha história. Eu sei que naquela época é muito diferente de agora. Os diagnósticos eram feitos de forma diferentes, não se dava tanta importância para a ansiedade, até porque o fato de ter prolapso mitral dava uma camuflada em todos os sintomas que eu sentia, porque a dor no peito, a taquicardia, algumas sensações ficavam um pouco mascaradas através de uma ansiedade que demorou muitos anos para ser descoberta. Talvez aí uns 15 anos depois que eu realmente fui diagnosticada com ansiedade. Mas aí eu já estava no grau 10 do CREO, muito além de uma simples ansiedade. Nesta ocasião, eu já desmaiava na rua, porque eu não sabia o que acontecia comigo, eu só sabia que eu doía o peito e eu tinha... me dava tontura, me dava dor no peito, me dava falta de ar, eu começava a suar muito, eu começava a tremer muito, me dava diarreia logo em seguida e às vezes tudo ficava lento, às vezes parecia que eu estava fora do corpo, às vezes parece que eu desconectava com a realidade, eu ficava branca e eu realmente desmaiava e era horrível, não entendia o que acontecia. Eu era levada para o hospital, chegava lá, fazia um monte de exame, não era nada. Estava tudo bem, os sinais vitais estavam tudo bom. E aí o médico dizia para quem estava comigo, que cada hora era uma pessoa diferente, ela está estressada. E assim ficava, e assim foram passando o tempo, foi passando os anos, e um momento adequado eu fui diagnosticada. E aí quando eu fui diagnosticada eu não aceitei, lógico, porque ter ansiedade ou síndrome do pânico isso era coisa de gente louca e eu não era louca. Imagina que eu ia ter aquilo. Imagina. Então eu tive uma negação muito forte com relação a tudo que estava acontecendo comigo. E o fato de eu negar tudo isso só piorava aquilo que já estava ruim. E aí agora vocês podem acreditar. Eu passei a ter todos esses sintomas conscientes. Porque como eu não morria, eu sabia que eu ia morrer. Então agora
eu me recusava a tomar remédio, porque eu ficava pensando nos efeitos colaterais daquela medicação, então eu não tomava. Até porque eu também achava que eu sozinha ia conseguir controlar a minha cabeça e não ia dar bola para aquilo. Então agora eu consciente passei a desmaiar na rua, consciente. Porque já que eu não morria, no máximo era levantar e vida que segue. E assim era. E era mesmo. Então eu ia para uma balada e eu passava mal. Sentava na cadeira, esperava todos aqueles sintomas passarem, levantava e ia dançar. Tava dentro do metrô em São Paulo, segurava lá, sentava, esperava passar. E vida que segue. E assim eu fui por muito tempo. Até que chegou uma hora que ficou insustentável. Porque agora isso não acontecia às vezes. Isso começou a acontecer toda semana. Fora de hora. Tava lá dormindo, dava um pulo na cama. Parecia que meu corpo sentava e minha alma ficava na cama. E estar dormindo e de repente sentar numa crise de ansiedade, numa taquicardia, era horroroso. É como se a alma tivesse saído do corpo mesmo. E aí começou a acontecer. Nos horários impróprios, numas situações impróprias. Muitas vezes eu estava só eu e minha filha tinha 5 aninhos na época. E aí eu tinha que ir pro hospital com ela. E aí eu tinha outro problema agora, porque eu não tinha com quem deixar. Tinha que levar e o hospital tinha problema de aceitar, problema que eu ficasse lá. E isso foi apertando. Sabe quando vai apertando o cinto? E aí começou a acontecer todo dia. E eu perdi o controle da minha vida, controle das coisas que eu fazia. E eu precisei falar, ok, eu preciso tomar remédio agora. Eu preciso me medicar, eu preciso sair desta crise que eu estou, dessa situação. E eu fui lá. E tomei medicação por um período curto. Porque eu mesma me dei alta. Afinal de contas, eu não morria. Quando tudo na minha vida voltou ao normal, se estabeleceu, e eu fiquei bem, achei que já estava com a vida de novo, que minha vida estava tudo bem, que eu já estava curada, e eu mesma me dei alta. Fiquei um tempo, não sei precisar quanto tempo, meses, ano, eu não sei precisar. Começou de novo. Mesma conversa. Começou devagar, as crises eram pequenas, depois foi passando o tempo, elas foram ficando moderadas, elas foram ficando severas. Neste período eu já estava casada e eu comecei agora a causar problema com meu marido, porque agora eu comecei a ir para o hospital direto. Eu fazia ele me levar para o hospital toda hora e fazia ele ficar junto comigo. Afinal de contas, eu sei que não vou morrer, mas tenho a sensação de morte que me dá medo. Então, eu fazia ele comigo. E aí também não tinha dia, não tinha hora. Cada hora eu estava no hospital diferente, cada hora eu estava numa cidade diferente. Sem contar todas as vezes em que eu assustava ele, porque eu estava lá dormindo. De repente, eu acordava numa taquicardia, sentava na cama e falava, pelo amor de Deus, vem comigo pro banheiro, eu vou morrer.
vou morrer, fica aqui comigo, entra aqui. E aí eu abri o chuveiro, ficava debaixo da água lá, porque pra mim, tomar um banho quente me relaxava. Então eu abri a torneira, ficava lá debaixo da água para acalmar. E eu começava a falar em voz alta. Eu sou saudável, eu tô bem, eu tô com saúde, eu tô segura, eu tô protegida, eu tô feliz. E eu começava num mantra, em voz alta, em tudo quanto era afirmação positiva, para trazer para mim rapidamente a realidade de que eu estava agora protegida, de que aquela sensação de morte que eu estava sentindo tinha ido embora, que aquela taquicardia, aquele susto que eu tomei dormindo tinha ido embora, que agora eu já estava debaixo do chuveiro, que já estava tudo controlado, que eu já estava saudável, que eu já dominava a situação para eu ir acalmando. Só que eu fazia meu marido ficar no banheiro. Enquanto eu não melhorasse, eu não deixava ele embora. Eu sentia meu corpo tremer da cabeça aos pés. Você imagina, você tá dormindo, acorda de repente, num pulo. Você tá lá com batimento de 50 vezes no minuto. Você vai para 150. Nossa, é como se a alma tivesse saído do corpo. Então, aquela tremedeira, estar debaixo da água quente ia me trazendo a realidade de que eu estou agora tomando um banho calma, tranquila e segura. Mas eu fazia meu marido ficar lá dentro do banheiro. E assim foi inúmeras vezes. De dia, de tarde, de noite, não tem. Se você perde a noção do tempo, da hora e do lugar. E um dia ele disse para mim: ou você se trata, eu vou largar de você, porque não dá mais para viver assim. Porque que acontece? A gente começa a atrapalhar a vida do outro, porque o outro, ele se sente incapaz de te ajudar. Ele não sabe o que ele te fala, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe se aquilo é grave ou se não é, se é só uma crise de ansiedade ou se realmente você está infartando, porque eu sinto a sensação de infarto, sinto dor no peito. Então, ele não sabe se aquilo é uma crise de ansiedade ou se é um infarto, se aquilo é pouco ou muito, se vai passar agora ou se não vai. E você agora começa a criar uma turbulência na vida do seu familiar. Por mais que as pessoas gostem da gente, por mais que essas pessoas elas querem cuidar da gente, por mais que elas são companheiras, parceiras, elas estão ali, elas te socorrem, elas te abraçam, elas te dão toda a atenção e carinho que você precisa, mas vamos combinar. A gente está causando um problema na vida deles. No meu caso, sem medicação. Porque uma coisa é você estar medicada, querer ajuda, e outra coisa é você não estar medicada, achar que você consegue tudo e começar a causar problema na vida de um familiar. Né? Então, eu estou dizendo especificamente de mim, que não era medicada, que não aceitava. Então, eu ficava passando por situação difícil, por situação constrangedora. Eu ficava tendo sustos, porque cada hora eu tomava um susto, porque eu tava lá, tranquila, fazendo alguma coisa lá de boa e de repente dava uma crise, então eu tomava um susto, vinha do nada. E eu acabava fazendo isso na vida dele, na vida da minha filha. Porque quantas vezes essa menina foi comigo pro hospital? Eu não dá pra contar. Ela tinha... Olha, eu quando comecei com isso, nem tinha Lorena, né? E ela lá pequenininha, com 4, 5 anos já me acompanhando em porta de hospital.
Depois eu me acompanhar em Porto Hospital com 20 anos de idade. Então, assim, eu, quando me recusava a me tratar, eu também estava causando mal na vida do outro, mas eu não percebia. Então, isso é muito importante frisar, porque a gente pensa que é uma solução, que aquela atitude minha é a melhor. Então, eu não vou tomar medicação porque ela tem efeito colateral, eu não concordo com os efeitos colaterais, eu não quero isso no meu corpo e eu não quero ficar dependente deste tarja preta, porque eu sei depois que vai dar trabalho para tirar, eu sei depois como é que eu desmame disso, então eu não quero. Então, na minha cabeça, tudo isso fazia mau sentido. E tá tudo bem, porque era assim que eu entendia. E eu não percebia o tumulto que eu fazia para os meus familiares, para as pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu olhava para aquilo que era verdade para mim. Então, isso é minha verdade. Eu não percebia que eu estava passando do limite, tanto comigo quanto com essas pessoas. Porque eu começava a assustar todo mundo, eu enfiava todo mundo dentro do banheiro, ficava lá, até eu acalmar. E quando não estava na minha casa? Essas pessoas tinham que ficar abraçadas comigo, me abraçar, me segurar, porque meu corpo tremia inteiro, tremia, como se eu tivesse com muito frio, do meu marido ter que me abraçar e me segurar, e eu tremer muito, sabe? Eu não sei explicar, não, é um tremor diferente, é um tremor muscular mesmo, sabe? O corpo inteiro vibra, e aí tem que me abraçar, né? Quantas vezes eu fiz ele ir embora de restaurante, da casa de algum parente, porque eu entrava numa crise e eu tinha que sair correndo do lugar, porque eu tinha que ir pra minha casa. Porque pra mim, eu tenho que tomar banho. Então, eu estar na casa de alguém ou estar no restaurante, eu tinha que ir embora muito rápido. E muitas vezes ele deixava a comida no prato. Muitas vezes ele parava de comer. Muitas vezes ele tinha que dizer para algum familiar, algum amigo, olha, eu preciso ir embora. Olha, eu volto daqui a pouco, olha, eu tô indo na minha casa, daqui a pouco eu volto. Fica dando desculpas, porque a gente tinha que sair correndo. Então, eu acabava tumultuando a vida dessas pessoas, porque eu me recusava a fazer tratamento. Bom, mais uma vez eu resolvi me tratar, ok? Aceitei. Mas agora eu tinha um problema. Que psiquiatra que eu iria? Que psiquiatra eu daria minha vida? Deixaria ele me medicar? Confiaria em todas as medicações que ele estava me indicando? E tomaria aquilo sem me acontecer nada? Pronto, agora eu instalei um outro problema. E o fato de ser enfermeira e trabalhar em contato com psiquiatra, eu fui conhecendo alguns. No quinto psiquiatra, eu aceitei tomar remédio. Aceitei que ele me medicasse. Porque daí eu já tinha estabelecido uma situação de confiança e de amizade, e eu também respeitava ele clinicamente, achava este psiquiatra extremamente inteligente, extremamente ético, também tinha essa noção de que ele tinha uma noção muito ampla e muito segura sobre farmacologia. E o fato, então, de eu admirá-lo como pessoa e como profissional, eu aceitei que este médico me medicasse. Lógico que quando eu fiquei bem, mais uma vez, que eu saí de todas aquelas crises, que eu estabeleci, que eu fiquei ótima, que agora eu voltei a ser quem eu era, que eu tomei minha vida nas minhas mãos,
eu me dei alta de novo. Mais uma vez, estava eu com alta. Não preciso repetir. Na verdade, eu vou usar outra frase. Não preciso nem dizer que começou tudo de novo. Passou um tempo, não sei precisar quanto de novo, se foi meses, se chegou um ano, tava lá os sintomas todos de novo voltando. E começou. Uma dorzinha na cabeça, outra dorzinha na garganta, e dói o estômago, e dói o braço, e dói o rim. Dói o fígado, dói a coluna, e a dor passeia, e dói o pulmão, e assim vai. Dói o estômago. As dores começaram a passear de novo, começaram a vir devagarzinho. Dali a pouco começaram os sintomas de novo, pequenininho. Dá um aqui, passa um tempo um acolá. Dali a pouco se intensificaram. Dali a pouco estava eu de novo, com todas as crises severas. Mas podia ficar, né? Não mata. Síndrome do pânico. A ansiedade não mata ninguém. Acho que passa. Tava eu de novo, metida no rolo. Ok. Aceitei novamente ser tratada pelo mesmo psiquiatra. Lógico que tem que ser com ele. Eu não ia trocar. Porque até eu encontrar outro agora, demoraria, tempo. Então, era muito melhor que aquele que já me conhecia cuidasse de mim. E eu comecei o tratamento de novo. Mas aí, a coisa agora toma um rumo diferente. Porque agora eu não tomava mais o comprimido inteiro. Agora eu cortava no meio. No início, eu tomava o comprimido todo. Aí eu comecei a melhorar de novo. O que eu fazia? Cortava o comprimido. E se me der efeito colateral, gente? Como é que eu vou ficar? Como eu vou ficar dependente de um negócio desse pro resto da vida? Então vamos cortar no meio. Um dia eu liguei pra ele. Ele disse assim pra mim: Glau, isto é subdose da dose. Pare com isso. Você precisa tomar tantas miligramas. Para de cortar. Isso aí não tá fazendo efeito. Olha só a que ponto chega a resistência de um tratamento. A que ponto chega o medo do efeito colateral da medicação. Eu falo de uma forma brincando, mas no fundo, todo o fator que gerava isso era o medo. Porque o medo, ele faz uma parceria com você. É como se ele fosse um irmão gêmeo. Ele cola em você que você anda com ele assim, de mão dada com o seu melhor amigo. E o medo do efeito colateral. O medo de que aquela medicação afetasse os meus órgãos, os neurotransmissores do meu cérebro, que afetasse os meus hormônios, que afetasse o meu estômago. Então, por mais consciência que eu tinha da importância da medicação, e por mais consciência que eu tinha de todos aqueles sintomas, da dificuldade que era viver com aquilo, de desmaiar, sofrer, de colocar minha família envolvida nessa situação, de eu já ter essa consciência que eu estava me machucando e machucando as pessoas próximas de mim. Mas o medo, ele era maior.
Era como se fosse o medo de um lado do time, só ele. E do outro lado, vários jogadores. E entre esses jogadores era meu bom senso, os meus sintomas, meu marido, minha família, sabe? Eu já tinha essa clareza. E na hora de pesar uma coisa com a outra, eu aceitava. De início inconsciente, mas depois consciente. Eu aceitava conscientemente sofrer tudo aquilo. Viver naquela confusão só para não ter o medo da medicação. Porque quando eu pegava a bula e lia os efeitos colaterais e a lista é infindável, eu não tomava nada. Porque eu achava que tudo aquilo, que ia me dar tudo aquilo. E que agora eu não ia mais morrer pela síndrome do pânico. Afinal de contas, síndrome do pânico não mata, né? A gente sabe disso, que não existe catalogado no mundo alguém que morreu por síndrome do pânico ou por uma crise de ansiedade. Exceto que essa pessoa já tenha algum problema cardiovascular, enfim. Mas só isso de fato não existe. Então, se a doença não me matava, o excesso de medicação para mim matava, né? Aquele efeito colateral escrito na bula, aquela lista de coisas, me dava a certeza de que aquilo sim era perigoso, que aquilo sim me matava, podia me levar a óbito e podia acontecer tanta coisa, né? De acordo com cada sistema do corpo. Então, entre uma coisa e outra, custo-benefício, vamos ter síndrome do pânico, vamos ter crise de ansiedade, que passa rapidinho, segura a onda, deixo ela vir, sinto tudo aquilo, deixo passar, não vou morrer mesmo, do que ter que tomar medicação por causa do efeito colateral. Olha só como a cabeça humana funciona. Enquanto para mim era muita coisa tudo aquilo, para outras pessoas, elas aceitam a medicação muito rapidamente. Elas entendem que essa medicação ela é importante e muito rapidamente elas tomam saindo da crise e conseguem se tratar. Por isso que a gente não pode julgar. Não se deve julgar a pessoa que toma a medicação ou a que não toma. É complicado o julgamento, né? A gente também sabe de pessoas que tomam medicações e tem isso como uma única verdade. Como se aquela medicação fosse o salvador da pátria. Vai salvar a vida dela pro resto da vida. E agora, ela anula da cabeça dela os efeitos colaterais daquilo e passa a tomar essa medicação todo dia. Igual água. É que nem café. Toma, enche a garrafa de café e toma. De manhã, meio-dia e de noite. A gente sabe disso. Dessas pessoas que ficam alienadas, não sabe o efeito colateral, não sabe o que isso acontece a longo prazo e passa a ter a medicação como um Deus, né? Então assim, não é nem 8 nem 80. Tem que ter esse discernimento e o bom senso de saber quais são os momentos de tomar a medicação e quais são os momentos de parar. Não pode fazer igual eu fazia. Fingir que nada estava acontecendo ou achar que era melhor sofrer daquele jeito do que tomar uma medicação por causa do efeito colateral, né? Ou também fingir que nada disso está acontecendo e passar a tomar medicação que nem água, né? Então assim, é ter o bom senso, ter o discernimento, ter o conhecimento adequado, porque a gente precisa saber o que se toma, o efeito colateral, o tempo de ação daquela medicação, o tempo de tratamento,
A medicação ela foi feita para tirar você da crise, do estado que você tá. Porque você entra num estado de desconexão com a vida. Então você precisa tomar aquela medicação para trazer você para a realidade, para você se equilibrar e entrar lá ainda no seu eixo. Ok? Agora precisa retirar, né? Remédio para remediar. Ele não é feito para a vida toda. Tem gente aí tomando medicação há 10, 20, 30 anos. A mesma receita, a mesma miligrama, a mesma grama. Não é assim. Ele tira você da crise, ele organiza a sua vida e agora você precisa retirar essa medicação do seu sistema, né? Então, não é fazer uso disso para a vida toda, mas também não é negar do jeito que eu neguei durante tantas vezes. Tantas vezes nas quais eu mesma me dei alta e eu mesma cortei comprimido. Tá tudo errado, isso não pode existir, isso não pode acontecer. Precisa de um tratamento acompanhado por um psiquiatra, acompanhado por psicólogo, acompanhado por terapeuta, para organizar a sua vida. Organizou a vida? Agora vamos retirar com acompanhamento médico, para que você agora volte a ter a tua vida, volte a ter a tua vida normal, igual você era antes. Então, eu faço este vídeo para chamar a sua atenção, para que você perceba em que local você está nessa história. Se você se comporta igual a mim, de negar os tratamentos e preferir, né, ter sensações de morte e de desmaios, chegar num grau tão elevado por medo, né? Ou se você vai ficar tomando a medicação pro resto da sua vida, por ignorância. Então você não pode nem uma coisa nem a outra. É conseguir lidar com os sentimentos e conhecer, saber o que está acontecendo com você. Porque o conhecimento, ele acaba com toda ignorância. Ele cura a pessoa, mas tem que ter o conhecimento, né? E não julgar. Nunca julgar uma pessoa. Não julgar aquela pessoa que não faz uso de medicação por medo, por ser desconhecido, por receio, por falta de dinheiro, por inúmeros porquês. E não julgar a pessoa que acha que só a medicação vai trazer para ela a paz que ela tanto quer, que vai trazer para ela o eu interior de novo, que vai trazer para ela a vida normal dela. Então, é não julgar a pessoa que está passando por uma dificuldade. A gente não sabe a história dela, tudo que ela carrega, tudo que ela já sofreu, tudo que ela já viveu. O que nós podemos é incentivar que essas pessoas procurem ajuda adequada e que elas estudem, se informem. Hoje a gente tem a internet para que a gente leia sobre tudo e a gente se informe sobre tudo. Diferente de 20, 30 anos atrás. Nós não tínhamos essa facilidade, hoje nós temos. Então é trazer para essa pessoa que é importante o conhecimento e que é importante o acompanhamento adequado com o profissional, sem julgar. Se você puder ajudar, ajude, mas sem julgar. E se você tiver num desses dois extremos, do qual eu citei, você precisa de ajuda. Espero que de alguma forma a minha história serviu de lição para você, tá bom? E eu desejo que você seja muito feliz. Que se essas doenças fizerem parte de você, eu desejo do fundo do meu coração que vocês consigam se libertar disso, igual eu consigo, tá bom? Desejo paz, desejo que vocês sejam felizes.